E aí, meus amiguinhos? Mais um podcast Revalida, hoje com uma convidada ilustre. Nós vamos falar aqui com a doutora Ana Paula, que ela fez a prova de 2020, passou na primeira fase, não é em 2021 não, ela passou em 2020. E depois ela fez a prova prática, e eu estou trazendo aqui porque é a experiência maravilhosa para a gente falar um pouquinho também sobre a prova prática. A gente vai falar um pouquinho sobre a prova de 2020, sobre as impressões dela, vai dar dicas aí para vocês que estão fazendo a prova teórica, mas também a gente vai falar um pouquinho sobre a prova prática, porque eu achei interessantíssimo da gente falar para vocês, certo? Então, vamos começar aqui. Então, boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Rafael, tudo bem? Então, eu queria primeiro que você contasse um pouquinho quando você se formou, onde você se formou e contasse aí um pouquinho dessa história pra gente. Tá bom. Eu me formei na Argentina, eu estudei na Fundação Barceló, como vários daí que vêm os teus vídeos. Eu me formei em 2017, 2018, e desde aí eu já comecei a atuar. Quando esse momento foi justamente nessa transição que não teve a prova do Revalida, então eu pensei, enquanto isso, eu ia trabalhar e me preparar para quando tivesse a prova. Fiz a prova em dezembro de 2020 e eu acertei, ou seja, tirei a pontuação necessária para passar para a prática. Fiz a prática agora em julho. E como foi que você me conheceu? Eu te conheci quando eu estava estudando para a prova 2020, para a prova teórica. Eu busquei uns vídeos no YouTube, porque, na verdade, como eu acho que a maioria de todos nós, a gente se sente meio perdido com tudo isso da parte preventiva, de saúde pública, que a gente não sabe nem como estudar, nem de onde estudar, nem como lembrar, porque a maioria das coisas são que a gente não ocupa no dia a dia para atender paciente, na parte clínica. Então, eu achei um vídeo seu no YouTube e eu adorei, porque, na verdade, era o que eu precisava saber, como eu precisava saber, como que eu precisava lembrar da matéria. E foi assim que eu aprendi também saúde pública, porque senão ia estar complicado. E eu usei bastante na prova teórica. Você falou para mim que você não esperava passar em 2020, assim, não era uma coisa que você imaginava. Claro. Como foi a experiência quando você passou? Pois é, porque o que acontece? Quando eu fiz a prova, eu levei tudo para casa para ver o gabarito, eu levei a minha folha de prova. Só que quando eu levei a folha da prova, nesse momento em que eu estava fazendo as questões, eu ficava sempre em dúvida entre uma e outra, uma e outra. E eu não marcava qual que eu fiz. Quando eu passei para o gabarito eu passei as corretas. Mas em casa eu não sabia. Então, quando eu fui ver quantos pontos eu tinha feito, eu não tinha ideia quantos pontos eu tinha feito. Então, eu tive que esperar. Recém quando deram a nota, eu fiquei sabendo que eu tinha passado. E aí foi que justamente eu comprei o curso do TIPS Revalida. Por quê? Eu achei que tinha a chance de que eu não tivesse passado na prova, que eu ia ter que fazer de novo. E como eu gostei muito dessas aulas de preventiva, eu disse, não, aqui vai dar coisa boa. Então, eu comprei o curso e aí eu já comecei a assistir o curso. E aí, um pouquinho depois, eu vi que eu tinha passado na prova, que eu ficava só para fazer a prática. Essa história é fenomenal. Comprar o curso depois que já passou, tá vendo? O curso é tão bom que mesmo o cara, quando aprova, ainda Verdade. compra o curso. Mas muito legal, muito legal. Vale a pena. Aí você, na preparação para a prova prática, como foi que você se preparou para a prova prática? Fala um pouquinho aí da preparação. Eu me preparei para a prova prática por várias coisas. Na verdade, já tinha os cursos antigos que eu tinha eles gravados, aí eu olhei eles também com material de estudo, com livro prévio, com resumo meu prévio, até resumo da faculdade eu cheguei a ver, tipo, colocava do lado que era atualização, tipo, calendário de vacina, e usei todo o curso TIPS Revalida, todo ele. Então, toda a matéria que eu lia, tipo, um pouco mais extensa, depois eu ia para a mesma matéria no TIPS Revalida e olhava o vídeo, tipo, me esclarecia muitas dúvidas ou muita coisa que por aí eu não sabia a ordem que eu estava estudando. Então, me ajudou. O negócio é que o curso do TIPS, ele tem o curso teórico e tem o da prova prática. Então, ele é montado para a prova teórica. Aí também você disse que assistiu aquelas lives que a gente fez, né? Também. Foi as no YouTube ou as no Instagram que você assistiu? Ou as duas? Não, eu tô num grupo do Telegram, que eu não sei qual deles que é, porque tem vários de revalidação, mas que você publicava que ia fazer uma live todos os dias ao meio-dia e às 5 da tarde. Isso, Uma foi no no meu YouTube. para ver, porque, tipo, no meu horário de trabalho só me alcançava, às vezes, algumas que eu tava em casa. E aí, as que eu tava em casa, eu assistia todas. Aí, eu colocava a live no momento que você fazia a resolução do checklist, eu tirava o áudio e eu fazia a resolução do checklist. Depois, voltava um pouco o áudio e via se o seu tava igual, e assim fazia. Tipo, Massa, para massa. acompanhar o meu estudo, para ter, tipo, um colega de estudo. Agora, o negócio que a prova prática desse ano, como a gente estava falando, né?
foi diferente, foi muito diferente pra gente, do jeito que a gente estava se preparando. Eu acho que eu esperava outra coisa da prova prática, se é o que eu posso dizer assim, eu esperava outra coisa. Quando eu cheguei lá para fazer, como a gente estava comentando agora anteriormente, foi aquela surpresa. Isso daí fez com que eu me desviasse da minha estratégia. Quando eu parei para olhar os pontos que eu poderia ter feito, para você ter uma ideia, teve uma estação que eu esqueci de perguntar se ela tinha dúvida. Meio ponto eu perdi, porque eu esqueci de perguntar se a paciente tinha dúvida. Esse não tem como eu ganhar esse ponto, porque eu não perguntei. Meio ponto. Tá vendo? Como não foi nervosismo, foi assim, eu fui surpreendido e não deu tempo. Eu não cheguei a cumprir todos os requisitos. E no final eu não perguntei. Não cheguei a perguntar. Entendeu? É a mesma coisa que acontece. Eu senti como quando as pessoas conversam comigo da prova teórica. Rafael, eu fiz as questões e as últimas 10 questões eu fiz rápido porque não deu tempo. O que eu senti na prova prática foi isso. Que eu fui tão surpreendido que não deu tempo de eu falar tudo que eu tinha para falar. Eu tinha um monte de coisa para falar e os 10 minutos voaram. Assim. Como foi a sua sensação na prova? O que você poderia dizer que você sentiu quando você estava na prova prática? A primeira coisa, surpresa. Eu fiquei surpresa com a prova, porque tanto a teórica, foi a primeira vez que eu fiz em 2020, porque como eu me formei não teve mais, e a prática também, óbvio, foi a primeira vez que eu fiz. E eu não tinha nenhuma experiência nem próxima, nem ninguém que me contou como era a prova, alguém que tinha vivido como era a prova, nem alguém que tinha contado de como era a prova que fez um amigo. Nada. Eu não tinha nenhuma experiência. Tanto que eu cheguei no primeiro dia, eu vi aquelas câmeras e eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia que ia estar cheio de câmera, não sabia que ia estar cheio de gente, até pelo contexto da pandemia. E eu não sabia, eu achei que eles liam um caso clínico pra gente, que eles explicavam o que a gente tinha que fazer. E a verdade é essa: você chega, tem que se apresentar para as câmeras, tem 2 papéis na mesa, eles te dão licença para você ler, te dão um tempo para você ler, tá os 10 minutos contando, e você tem que resolver como você achar que tem que resolver o caso clínico. Na verdade, as tarefas estão aí, só que não dá para se guiar só pela tarefa, porque senão você não vai fazer o checklist. Porque se você se guiar só pela tarefa, não vai chegar no checklist. Então, foi uma surpresa a prova. E aquele negócio, ninguém espera, pelo menos eu não sabia. Eu, sinceramente, não sabia. Ninguém chegou para me falar. É muito difícil encontrar pessoas que fizeram a prova e que comentem. Geralmente, as pessoas que não aprovam, elas têm vergonha. Não sei porquê, eu não acho que a pessoa tem vergonha de não aprovar. Acontece, é bom, serve de experiência, você já está mais preparado. Aí ninguém me diz, né? Você vai conversar, o pessoal sempre muda de assunto ou fala de uma forma mais superficial. Porque às vezes eu acho que o cara falar demonstra os erros que cometeu, mas a gente não tem que ter vergonha do erro. O erro faz parte, ajuda a comentar sobre o erro. Então, por exemplo, chegava lá, olha, é 10 minutos mesmo, você entra na porta e às vezes não é nem 10, é 9 minutos e 50. Você chega lá, mostra o crachá, fala o seu nome, tudo isso está contando. O tempo que você lê está contando. Meu amigo, eram 2 folhas para você ler, para ainda você raciocinar, para você montar uma estratégia e para você fazer. Imagine, só aí, do tempo que você se apresentou, do tempo que você leu as folhas, do tempo que você começou a pensar, já vai 4 minutos que você perdeu. Então é complicado, complicado. Foi uma surpresa muito grande. Uma surpresa grande demais. O que você podia dar de dica, assim, já que você vai que a gente vai fazer de novo, né? Se não der certo os recursos, e também outras pessoas também vão fazer. Qual seria a dica para a prova prática? Que você acha que é importante o cara que vai fazer lá a prova prática? A coisa mais importante e mais difícil de todas, que eu acho que para qualquer pessoa que vai fazer a prova, tanto a prática quanto a teórica, em qualquer momento para revalidar o diploma, é ter tranquilidade. Porque eu trabalho no dia a dia, eu vejo pacientes, eu faço consultório, eu faço emergência, urgência. Então, eu fui mais tranquila para a prova. Quando eu cheguei na prova, eu tava nervosa, mas eu estava tranquila de que eu ia conseguir desenvolver os casos clínicos, que eu ia conseguir falar com os pacientes, né, que estavam, na verdade, os atores aí. Só que, na verdade, não acontece isso. Não acontece porque você vê todo aquele cenário, você se sente perdido quando vai buscar uma coisa e não encontra, quando pede alguma coisa e não te dão, quando você pergunta algo pro ator e ele te diz que não consta no checklist. Então, tudo isso deixa bem nervoso. E a ansiedade, a gente tem que, nesse momento, zerar ela, tem que botar ela de lado, tem que dizer, olha, vou atuar como se eu estivesse atuando com um paciente de verdade, ele não me responde, não tem problema, eu sigo. E na prova, o que deixa a gente mais nervoso é isso, é que não te respondem as coisas, de que não te dão os cartões, de que
você não consegue seguir a estação. Então, tem que estar tranquilo, tem que tirar um pouco da ansiedade. E a ansiedade surge aí no momento que você entra na prova. Não é só antes esperando, é no momento que você entra na porta, que justamente você disse 9 minutos e 50, e você já está contando que daqui a pouco é 8 minutos e meio, e dá medo de não terminar. Não tem que ter medo, tem que falar as coisas, tem que falar, tem que falar, tem que falar, tem que perguntar, não tem que ter vergonha, porque você às vezes se inibe e termina perdendo ponto por isso, porque você fica com medo, fica ansioso, fica com vergonha, tá perguntando coisas de não estarem respondendo, e às vezes estava no checklist isso que você ia perguntar. Então tem que estar tranquilo para fazer a prova. Muitas vezes você deixa de fazer o que você sabe que você tem que fazer. Como a gente treinou tantas vezes a mesma coisa, falar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, mas a surpresa faz com que você saia do seu foco, que você está ali direcionado, e faça outra coisa que não era para fazer. Chega uma mulher, todas as mulheres que você vê na estação, pergunte sobre antecedentes ginecológicos obstétricos. Pode ser qualquer caso. Pergunte, porque alguma vez vai dar certo e você vai ganhar ponto. Às vezes eu perdi ponto, por exemplo, na apendicite. Todos os checklists que eu tinha, eu não sei se todos eram homens, mas nenhum checklist fazia diagnóstico diferencial com doenças ginecológicas. Nenhum que eu tinha. Seja ele de residência, questões anteriores de revalida, nenhum. Todos eles falavam só da questão mais... Oxe, eu saí da questão, eu saí de apendicite dizendo, oxe, menino, eu tirei 10 nessa daí. Mas eu falei, foi um passo a passo perfeito. Só que eu esqueci de fazer os diagnósticos diferenciais. Eu esqueci de um negócio que eu falei tantas vezes, olha, quando for procedimento eletivo, peça autorização da paciente, peça para ela assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. Uma besteira, meu Deus. Pontos bestas, tá vendo? A pessoa esquece, lá na hora o cara esquece. Não é nem o nervosismo, é a hora, você esquece. Não tem como fazer, né? Exatamente. E na prova, né, o pessoal tá aí dizendo, reclamando, a prova, dizendo que foi mais difícil a prova objetiva desse ano, a prova discursiva foi mais fácil, e o pessoal não sabe o que foi encontrar uma questão do POCUS na hora que você ia fazer a discursiva, né? A galera não sabe o que é sofrer. Quando você pegou aquela prova discursiva, tinha aquela questãozinha de POCUS que você não sabia para onde ia, que as respostas estavam nas perguntas, a mesma coisa. Se você tivesse escrito o que estava nas perguntas, dava as respostas já. Qual é a dica que você tem para dar para as pessoas que estão se preparando para a prova teórica? Porque tem muita gente que vai fazer a teórica na próxima, né, em 2022. O que você teria a dizer para essas pessoas? Para se guiar pelos temas que já foram dados nos anos anteriores, porque, por exemplo, tem coisas que quando eu estava me preparando para a prova teórica, eu me dava conta de ver as questões dos anos anteriores. Hepatite, entra a serologia de hepatite, isso a gente já viu em todas as provas. Abdômen agudo, vias biliares, entra em todas as provas. Então, tem coisas que você não pode deixar de estudar, tipo anemias, as diferenças entre as anemias, entra em todas as provas. Então, por mais que sejam assuntos, às vezes, repetitivos, que você diga, ó, mas esse assunto eu já li, lê de novo, repassa ele de novo, faz ele de novo, faz várias perguntas se forem necessárias, entra em páginas de perguntas, em resoluções de questões, porque você vai repassando os temas assim. Eu, nas últimas semanas antes da prova, eu não sabia mais como estudar, porque não te dá o tempo para tipo, pegar todos os livros, todos os resumos, ler tudo de novo. E nas resoluções de questões, algumas falam sobre diagnóstico, outras falam sobre tratamento, outras manifestações clínicas. Então, resoluções de questões é muito bom para repassar as matérias, mais das provas anteriores. Muito bom, muito bom. E na discursiva, tem alguma dica específica que você acha que a pessoa tem que saber para a hora da discursiva? Na verdade, eu acho que não dá para estudar para a discursiva. Eu acho que você tem que estudar para a prova pensando em que todos os conteúdos podem entrar na discursiva. Então, que você tem que saber resolver um abdômen agudo na discursiva e na objetiva. Você tem que saber resolver um puerpério na discursiva e na objetiva. Tem que saber resolver as doenças da pediatria na discursiva e também na parte da objetiva. Então, eu acho que não tem um estudo especial para a discursiva. Eu acho que só o que tem que saber da discursiva é que você tem que ter o caso clínico, tipo fazer uma ficha clínica do paciente, diagnóstico da doença, complementares a solicitar e segmento. Por exemplo, fazer assim para estudar, para poder resolver os casos clínicos. Mas eu acho que tem um estudo especial para a discursiva. E esse insight que eu passei tempo para perceber, isso aí eu passei tempo. Isso daí é verdade para discursiva e para prática. Às vezes o cara pensa que é um estudo diferente, mas não é. É o mesmo tema. Objetiva, discursiva e prática. Se você estudar,
lógico, com a peculiaridade de cada tipo de prova, né? Porque discursiva você vai escrever, então você tem que treinar a escrever. Não tem como você fazer do jeito que eu sou muito direto, por exemplo, eu perdi ponto por besteira na discursiva. Então é importante treinar a escrever. E a prática também. É a mesma coisa, né? A questão de leucemia, por exemplo, pegou muita gente desprevenido. E você vê, ó, semiologia abdominal, o cara fazer. Aí o cara tá acostumado a fazer as mesmas manobras. Aí o cara pede uma manobra específica para você fazer a palpação do fígado, a palpação hepática. 2 manobras para palpação hepática. Aí você fica, meu Deus. Eu não lembro o nome da manobra, eu não lembro mais as características específicas da manobra. Porque quem é que fica lembrando de manobra? O cara faz a palpação. Geralmente, quando você está com um paciente lá, qualquer palpação que você faz, se o cara não tomou nenhum analgésico, já causa dor. Então você já sente, quando o fígado está grande, eu sei que a gente tem que pedir para o paciente respirar, para o fígado baixar, para o baço baixar. Tudo isso aí está certo. Teoricamente é maravilha. Mas na hora da prática, você tocou aqui, você sente o fígado grande. Você tocou aqui, você sente o baço grande. Muitos médicos que não são cirurgiões, que aí onde é que está o cirurgião, ele é mais específico para fazer a semiologia abdominal bem feita, né? A gente é um defeito e a gente passa meio que por cima desses detalhes. Então, quando você vai lá, você perde ponto besta, porque você não sabe descrever a técnica tintim por tintim certinho. Então, tudo isso daí, né, é uma coisa bem interessante da prática. Doutora Ana Paula, dicas finais para quem vai fazer qualquer prova, seja ela objetiva, discursiva ou prática, no momento da prova. Como é que a pessoa tem que estar na hora que vai fazer a prova? Já não mais antes, mas na hora que vai fazer a prova. Não, eu falei, primeiro, tranquila. E outra coisa que eu esqueci que é muito importante, porque a gente tem que lembrar no dia a dia, a gente é médico, mas antes de eu ser médica, eu também já fui paciente. E até mesmo sendo médica, eu já sou paciente também de outros médicos. O que acontece com a gente? A gente tem a mania de não explicar as coisas. E na prova prática, isso te faz perder muito ponto, muito ponto. Eu, às vezes, pegava um complementário, um laboratório com uma leucocitose e linfocitose, você tem que explicar tudo. Você tem que pensar que esse paciente simulado, que esse ator que está aí na frente de você, que ele não sabe nada de medicina, nada, que você tem que descrever tudo, só que não é descrever e dizer que a radiografia não está normal, por exemplo. Você tem que descrever que tem uma radiopacidade, que tem sinais de consolidação. Todos os estudos descrevam a evolução clínica, o que você acha que é o diagnóstico, fale, não importa. Porque não vai te tirar ponto, mas isso pode se somar ponto. E eu não sabia que a prova era assim. Eu não sabia, por exemplo, que eu tinha que descrever tudo. O que eu pensava, eu tinha que descrever. Eu fiquei sabendo depois, mas vendo os vídeos, eu pensei assim, nesse momento, eu pensei em falar isso e eu não falei. Então, fala tudo, fala, pergunta, fala, não importa se não tá no script, não importa se o ator não responde, não importa se não te dão um cartão, fala tudo, porque vai a favor. Maravilha, doutora. Então, muito bom conversar com você, porque é bom você trocar experiência, saber como foi as outras pessoas. E isso deve ser massa no grupo da prova prática que a gente vai fazer. Eu quero, como eu falei para você, eu quero fazer agora, pegar todas essas experiências que a gente tem e colocar elas na prática mesmo, do jeito que a gente está fazendo lá, para a gente ficar ligado. Porque uma coisa, eu falei, para todo mundo eu falei que mandou mensagem para mim, muita gente mandou mensagem para mim, eu disse, olha, não tem mais o que a prova me surpreender. Ela pode colocar qualquer coisa, eu já não vou mais me surpreender, porque eu já vou com a estratégia e o ator ele pode falar o que ele quiser, meu amigo. Eu vou perguntar sempre a mesma coisa, que eu já tenho programado para perguntar. Então não tem como me surpreender mais. Se eu não ganhar os pontos que me tiraram na prova no recurso, então a segunda chance o cara não vai ter mais o que ele falar para mim, não. Então, nos vemos no grupo da prova prática. Eu queria que você se despedisse das pessoas que estão assistindo agora esse vídeo e que a gente já vai terminar a live. Tá bom. Então, muito obrigada por me dar essa oportunidade de conversar com todo mundo, porque eu aqui não tenho companheiro de estudo, eu moro na Argentina. Então, na verdade, ter esse grupo de apoio, ter esse pessoal que está na mesma fase que eu, que tem o mesmo objetivo que eu, me ajuda muito. Então, eu desejo muita sorte, seja na fase de qualquer um que esteja, por fazer a prova prática, por fazer de novo a teórica, por estudar para alguma prova. Muita sorte, muita força, eu acho que a gente tem que se apoiar. Porque só a gente sabe o quanto a gente quer isso.
É verdade. Muito obrigado pela sua participação, doutora Ana Paula, pela sua coragem de comentar, né? Muitas pessoas têm vergonha de falar e de comentar sobre as coisas que acontecem, que eu acho que isso é besteira, a gente tem que falar mesmo, e a gente tem que se encarar, como você acabou de falar, como um grupo que está aqui para ajudar um ao outro. E é isso. E todo mundo está passando pela mesma coisa, todo mundo entende, e a gente vai se embora. Para você que está assistindo aqui essa live, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Para mim foi muito bom, muito construtivo, sempre aprendo demais. E nos vemos no próximo episódio do podcast Revalida. Tchauzinho para todos.